Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, estamos então continuando o nosso caminho espiritual. Aqueles que vieram na semana passada, nós começamos a falar sobre quem é o homem para Deus, qual foi o plano de Deus ao criar o homem. E nós dissemos que o homem foi criado por Deus à imagem e semelhança dele, e portanto foi criado em santidade, foi criado em justiça. E o homem é imagem porque ele é o esboço de Deus, mas ele é semelhante porque ele precisava do plano original de Deus, através da busca das virtudes, através da contemplação, se assemelhar a Deus, ser como Deus. Então o homem, Deus quando o criou para que ele fosse como Deus, para que ele fosse igual a ele. Este era o plano de Deus, que porém foi trocado pelo pecado. E qual é a consequência do pecado? O que o pecado trouxe então para o homem, e como nós hoje, que carregamos a mancha do pecado original, que foi, claro, limpa pelo batismo, mas que nós ainda carregamos a inclinação. Então vamos entender hoje o que os padres da igreja, que é onde nós baseamos este caminho espiritual, o que os padres da igreja dizem sobre as consequências do pecado e por que nós precisamos ter consciência deles. Os padres dizem que só o fato de que nós conheçamos os pecados e saibamos quais são as suas raízes e quais são os remédios que nós precisamos, só o fato de conhecê-las já nos ajuda, já é o início da nossa libertação. Então este é o propósito deste caminho, ter conhecimento dos pecados, quais são os pecados que são chamados capitais, os pecados cabeças que geram outros pecados. Então nós, ao conhecer isso, nós vamos identificando. Então você durante a homilia vai dizer, é verdade, isso aqui já aconteceu comigo, isso aqui eu vejo na minha vida, porque isso que os padres disseram não foi uma teoria que eles inventaram, que tiraram da cabeça deles, tiraram da própria vida deles, da própria luta deles contra o pecado, mas também por acompanhar as pessoas. Como falei na semana passada, os padres do deserto eram homens que se retiravam das cidades para viver no deserto, para se dedicar à oração, à contemplação, e muitas pessoas buscavam estes padres para receber conselho espiritual, para receber ajudas. Então, essa teologia que foi escrita é uma teologia que é baseada num fato real, num fato concreto, que todos nós podemos dizer, isso é verdade, eu posso ver isso na minha vida. Muito bem. Então o pecado, ele produz uma desordem no ser humano. O ser humano que foi criado para que com a sua inteligência conhecesse a Deus, para com a sua vontade desejasse a Deus e buscasse a Deus, existe uma desordem. E para entender a desordem, nós precisamos entender um pouco qual é a ordem, o que seria o natural, ok? Veja, nós seres humanos somos assim. Nós temos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, sentidos, 5 sentidos que nós falamos. Nós temos isso, todos nós temos, mas nós temos também sentidos interiores que nos ajudam a, digamos assim, unificar os 5 sentidos. Porque se não fosse assim, nós olharíamos primeiro, depois cheiraríamos, depois escutaríamos, mas nós temos a capacidade de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Quando iniciou a procissão com incenso, você cheirou o incenso, você viu o incenso, certo? Então nós temos essa capacidade de unir os nossos sentidos. Mas tudo isso ainda é no campo natural. Os outros animais também possuem essa mesma capacidade. Nós seres humanos temos o que se chama os apetites. Temos o apetite concupiscível, que é o apetite que nos faz buscar as coisas, desejar as coisas, e isso não é pecado, isso é natural a nós. Deus nos criou com esse apetite para buscar a Ele. E nós temos o apetite irascível, que é o apetite que nos faz buscar aquilo que é difícil de conquistar. Então, Deus nos criou com essa capacidade para que nós superássemos os obstáculos e pudéssemos vencer as coisas difíceis na vida. Nós sabemos que há muitas coisas difíceis na nossa vida. Então, Deus nos criou com essa
com esse apetite para conseguir, para buscar as coisas difíceis de conquistar. Mas nós também temos algo que os outros animais não têm, que são a nossa vontade e a nossa inteligência. Então, tudo isso só nós, seres humanos, possuímos. Qualquer ser humano tem essas duas coisas, vontade e inteligência. Então, no plano natural de Deus, todas essas coisas estavam subordinadas umas a outras. Quer dizer que os nossos apetites concupiscíveis e o apetite irascível estavam subordinados à nossa inteligência, à nossa vontade. Por isso, o homem estava direcionado a Deus. Todas essas coisas estavam direcionadas a buscar a Deus, a contemplar a Deus. O pecado, quando entra, produz uma desordem. Portanto, hoje já não há uma hierarquia. A nossa inteligência não está acima de todas as coisas. Muitas vezes, e isso é o pecado, o nosso apetite fala mais do que a nossa inteligência. Por isso que você, assim como eu, já tem consciência de muitos pecados, mas continua pecando. Se a nossa inteligência fosse superior, o fato de você conhecer que algo é pecado seria suficiente para que você não pecasse mais. Porque a sua inteligência diria, não, isto é pecado. Portanto, não. Acontece isso? Não. Quer dizer que a nossa inteligência não está dominando. Quer dizer que as paixões desordenadas ainda dominam o nosso ser. Ok? Então, nós temos em nós aquilo que os padres chamavam de paixões. As paixões, os nossos afetos, eles não são maus em si, mas o pecado, pela desordem que causa, adoece essas paixões, tornam essas paixões obsessivas. Nós deixamos de olhar para Deus e olhamos para as coisas, para os seres. E paixão, em grego, é pathos. E daí vem a mesma raiz da palavra patologia. Patologia significa doença, enfermidade. Então veja que para os padres da igreja, as paixões são doenças. As paixões desordenadas são doenças, doenças da alma. E essas doenças então são o esquecimento de Deus, o homem quando peca esquece de Deus, a negligência, o homem quando peca não se importa de saber que aquilo é pecado, ele continua pecando mesmo assim, e muitas vezes a ignorância. Quando nós pecamos, ainda que você saiba que aquilo é pecado, ainda que você saiba que aquilo é mal, naquele momento, quando você comete o pecado, a sua inteligência busca aquilo porque ela acha que aquilo é bom. Então existe uma ignorância, existe um engano. A nossa inteligência é enganada pelas nossas paixões, e por isso que nós pecamos. E pelo pecado, fruto do pecado, como diz lá no relato do Gênesis, os nossos olhos se abriram. Diz o relato, quando o homem pecou, os seus olhos se abriram. E quais são esses olhos? O homem já enxergava, já via, o olho físico. Este olho que se abre é o olho das paixões desordenadas. E quando o homem abre o olhar para as paixões desordenadas, ele automaticamente fecha o olhar da inteligência. Por isso, nós dizemos que alguém que está no pecado está cego. Alguém que comete pecado é alguém que ainda caminha na cegueira. E isso dizem todos os padres. Bem, entre todas essas paixões que existem, e os padres então vão fazer toda uma lista de várias paixões desordenadas, que são os pecados, eles começaram a identificar alguns pecados que eram principais. Alguns pecados que inclusive geravam, criavam ou faziam nascer outros pecados. E aí, um desses padres do deserto, chamado Evagrio Pontico, um monge, ele fez uma lista com 8 pecados principais, que depois a igreja entendeu o número de 7 pecados, que são os pecados capitais, que nós conhecemos hoje. Então, a lista dos pecados capitais que nós temos hoje vem desta teologia dos padres do deserto. Então vamos enumerá-los, para dizer cada um. Claro que o tempo é muito curto, para falar, seria necessário uma missa para cada pecado capital, e se Deus quiser, depois da Semana Santa, vamos fazer um caminho também falando de cada pecado capital,
para entrar mais profundamente nessa espiritualidade e pedir a Deus a libertação. Mas hoje vou falar só por cima, só os nomes, um pouco sobre cada um, para que nós tenhamos conhecimento deles. O primeiro pecado, e aqui quando esta lista é uma lista por prioridades, ok? A prioridade da qual nós temos que olhar primeiro esse, depois esse, depois esse. O primeiro pecado que Evagrio conseguiu listar é o pecado da gastrimargia. Talvez você não ouviu esse nome, fique tranquilo. Gastrimargia significa, a palavra significa loucura do ventre, e é o pecado da gula. Então, o primeiro pecado que os padres enumeram é o pecado da gula, o pecado da gastrimargia, a loucura do ventre. O segundo pecado, que também entra nessa lista, é o pecado da porneia, em grego, que é o pecado da luxúria. O terceiro pecado é o pecado chamado filargia, que é o amor à prata, e é o pecado da avareza. O avaro, aquele que pega com avareza, é aquele que quer dinheiro, aquele que quer acumular dinheiro. Então, a raiz deste nome vem deste amor desordenado ao dinheiro. Um quarto pecado que não entrou na lista dos 7 pecados capitais é o pecado da tristeza, que os padres consideravam como um pecado principal, pecado que produz outros pecados. Depois a igreja entendeu que a tristeza não era um pecado capital, mas era a consequência de outros pecados. Mas para os padres do deserto, a tristeza é considerado um pecado capital. Depois o pecado da ira, depois o pecado da assídia, que se traduziu como preguiça, mas é importante dizer que o pecado capital da preguiça não é a preguiça de trabalhar, preguiça de levantar de manhã, também é esse, mas é um pecado muito mais sutil e muito mais grave. O pecado da assídia é o pecado da negligência, da falta de cuidado, da falta de ânimo para buscar as coisas de Deus. Mais do que uma preguiça pelas coisas materiais, o pecado da preguiça é o pecado da preguiça de não querer buscar a Deus, de não querer lutar para vencer os pecados, para conquistar os vícios. O sétimo pecado que os padres enumeram é o pecado da glória vã, ou da vanglória, daquele que busca ser elogiado, aquele que busca ser exaltado, é o pecado da vanglória. E por último, na lista de prioridades, é o pecado do orgulho. E talvez você diga, não, está errado, porque eu sempre escutei que o orgulho é o pecado mais perigoso. O orgulho é o pecado de Lúcifer. Satanás pecou pelo pecado do orgulho. Então deveria ser o primeiro, certo? Mas, olha que interessante, os padres vão dizer que esses 3 primeiros pecados que eu mencionei, o pecado da gula, o pecado da luxúria e o pecado da avareza, são pecados principais e que são fonte dos outros pecados. Isso quer dizer que você nunca vai conseguir ser humilde, que é a virtude que combate o orgulho, se você não lutar contra o pecado da gula. É impossível. Você não pode querer já de imediato ser humilde, porque você não vai conseguir. Porque existem outros pecados que estão acima deles, que geram esses pecados. É a mesma coisa que você querer cortar uma planta, mas não cortar a raiz. O que acontece quando você poda só as folhinhas? Nasce tudo de novo. Você tem que cortar a raiz para que o mal cesse. Então, isso é interessante. O orgulho, com certeza, é o pecado mais perigoso, né? O pecado de Satanás, o pecado que nos fez sair do paraíso, mas nós não podemos combatê-lo diretamente. Nós precisamos começar pelo pecado da gula. Então, Evagrio Ponte vai dizer, por exemplo, os primeiros pecados que nos fazem guerras são aqueles que se encarregam dos apetites da gula, os que suscitam a avareza e os que convidam à glória humana. Isso dizia Evagrio Ponte. E se você lembrar, no domingo passado, primeiro domingo da quaresma, nós falamos sobre
as tentações de Jesus no deserto. Era esse o Evangelho. E quais foram as tentações do demônio para Jesus? Primeiro, transformar a pedra em pão. Que pecado é esse? Da gula. E satisfazer a fome. Qual foi o segundo? Lança-te daqui e você vai ser protegido. É o pecado da avareza. E qual é o terceiro? O demônio levou Jesus lá para o alto e diga: se você se ajoelhar diante de mim, eu te darei todos esses reinos. É o pecado da vanglória. Então veja que o demônio conhece. Ele sabe mais de teologia do que todos nós. Ele sabe quais são os pecados, por onde entrar. Ele sabe quais armas ele usa. E por isso que nós precisamos entender isso. Então veja, sem que nós vençamos estes 3 pecados, é impossível vencer todos os outros. E a igreja é tão sábia que a igreja, por exemplo, no tempo da quaresma, o que ela nos pede? Faça jejum, ou seja, vença o pecado da gula, faça esmola, dê esmola. E o que é esmola? Aquele que dá esmola não é avarento. Porque o que é dar esmola? Não é dar dinheiro. O avarento não quer dar dinheiro, ele quer receber dinheiro. Então, veja como a igreja sabe. Ela propõe para nós um caminho espiritual para vencer exatamente estes 3 pecados, que são os principais. E destes 3 pecados, a gula, a avareza e a vanglória, surgem outros pecados. A gula produz a luxúria. A avareza produz a cobiça. Aquele que deseja ter dinheiro, ele faz de tudo para ter dinheiro. Ele é apegado ao dinheiro, ele quer possuir, ele quer ficar com ele. E a vanglória produz o pecado do orgulho. Então, existe uma hierarquia. Claro que isso não é um esquema onde sempre funciona assim, então nós agora sabemos, porque cada um de nós é diferente. O demônio conhece isso, mas ele conhece também a nossa fraqueza, conhece os pecados que nós somos mais tentados. Então, isso é um esquema, mas que pode ser que não funcione exatamente desse jeito na sua vida. Na sua vida pode ser que você, por exemplo, não sofra com o pecado da gula, que você não sofra com o pecado da luxúria, mas você sofra com o pecado da avareza, você sofra com o pecado do orgulho. Então, isso não é um esquema onde nós podemos ficar um quadrado, né? Não, nós precisamos entender a essência para identificar quais são os pecados que eu tenho, quais são os pecados que mais eu me identifico. Então, nós conseguimos entender, né, um pouco os pecados principais, aqueles que geram. E veja que interessante. Muitas vezes, nós, por exemplo, uma pessoa que está lutando contra o pecado da luxúria, que é o pecado da sexualidade, do prazer, essa pessoa não conseguirá vencer o pecado da luxúria se ela primeiro não vencer o pecado da gula. É impossível. Impossível. Ela nunca vai conseguir. Antes de vencer o pecado da luxúria, ela precisa vencer o pecado da gula. E gula aqui se refere ao comer exageradamente, comer mais do que o necessário, mas também, o que muita gente não sabe, se refere a tomar exageradamente. Então, quando uma pessoa se embriaga, ela está pecando o pecado da gula. E você deve perceber que o pecado da embriaguez vai muito ligado com o pecado da luxúria. Por isso que nas festas, nas baladas, o que vende lá? Só água com gás? Não, vende bebida alcoólica. Porque um pecado puxa o outro, um pecado arrasta o outro. Então, ter o conhecimento disso nos ajuda, porque talvez você está lutando contra um pecado e não está dando certo, mas talvez você está usando o remédio errado. Você está tentando parar, mas você não conseguiu ainda encontrar o que de fato você precisa. Então, isso nos dá muita luz. Bem, os padres vão dizer então que todos esses pecados considerados capitais, eles produzem um ao outro. Quando você peca com um,
automaticamente você traz para si todos os outros. É impossível você pecar isoladamente. Claro, não quer dizer que você vai cometer todos os pecados no mesmo dia, do mesmo jeito, na mesma hora, mas quer dizer que você, ao pecar com um, você abre as portas para que os outros entrem. E por isso eles fazem essa comparação, como por exemplo, quando alguém puxa uma corrente, a corrente tem vários elos, né? Um elo liga ao outro elo. Quando você puxa uma corrente, vem só um elo, vem todos os elos. Então, os pecados também funcionam assim. Quando você cai em um pecado, você automaticamente traz para si todos os outros pecados. Estamos conseguindo entender? E uma coisa interessante que os padres dizem é que a origem dos pecados em nós estão nos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Tudo começa numa imaginação, numa imagem. E por isso que o remédio que os padres indicam é a purificação dos pensamentos. Enquanto nós não purificarmos os nossos pensamentos, nós não conseguiremos vencer os pecados. E São Máximo Confessor, por exemplo, dizia: não pecaríamos nunca com atos se primeiro não pecássemos de pensamento. E veja como Jesus é sábio, né? Deus é muito sábio. Quando Jesus disse lá no Evangelho: vocês ouviram o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la já pecou no seu coração. Jesus sabia disso. Jesus sabe que o pecado não começa no ato, o pecado começa no pensamento. Então, o remédio que nos vai ser proposto qual é? Purificar os nossos pensamentos, purificar a nossa imaginação. E a imaginação, então, o pensamento é o campo de batalha do inimigo. É ali que ele arma as suas ciladas, é ali que ele faz as suas estratégias para nos dominar, para nos fazer cair no pecado. E hoje estava lendo um livro da Beata Conchita, né? E ela tem um livro que fala sobre os vícios e as virtudes. E é interessante, ela, não sei se estudou os padres da igreja, mas ela diz, ou melhor, Jesus diz a ela, porque é um livro escrito, inspirado, né, por Jesus. E olha o que Jesus diz para a Beata Conchita sobre a imaginação. A mais poderosa arma de Satanás é a imaginação. Ela é um ninho de artimanhas onde Satanás planeja ao seu sabor os males e toda espécie de armadilhas com que há de cativar as almas. No campo da imaginação, Satanás faz sua semeadura e lá nasce, germina, cresce e frutifica toda espécie de mal e de vício. Então, se nós queremos combater os pecados, nós precisamos começar pelos pensamentos. Esse é o principal, esse é o início. Claro, entre outras coisas que nós falaremos nas próximas quintas, mas aqui está: os pecados principais, os pecados capitais, e nós precisamos nomeá-los, nós precisamos dizer o nome, porque se isso são pecados, são influência do inimigo, do demônio, o demônio, não sei se você sabe, mas ele sai com mais força quando ele é nomeado, quando alguém diz o nome dele. Enquanto nós tentamos passar um pano, esconder, o demônio vai permanecer. Quando nós nomeamos, quando nós damos nome aos nossos pecados, o demônio sai, porque ele não tem poder. Deus é muito maior, nós sabemos disso. Então hoje nós queremos rezar, pedir a Deus a graça da libertação destes pecados na nossa vida, destes pecados principais. E Deus conhece o seu coração, Ele sabe as suas dificuldades, Ele sabe os seus sofrimentos, Ele sabe as suas lutas. E hoje nós queremos pedir isso, a graça de que a presença de Jesus, que vai estar aqui, eucarístico, que Ele nos ajude a nos livrar dos nossos pecados capitais, para que nós, assim, livres do pecado, possamos buscar a vontade de Deus. Que o Senhor nos ajude neste caminho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.